Queridos amigos, muito bem-vindos. Eu vou dar início aqui, como eu sempre prometo para vocês, das principais peças, uma mini explicação sobre duas peças que são as essenciais que vocês vão trabalhar essa semana, que é embargos de execução e ação de consignação e pagamento. Vou começar com o vídeo de embargos de execução, tá bom? E na sequência também vamos trabalhar ação de consignação e pagamento. Vídeos curtos, tá, queridos? Como a gente tem feito sempre, a primeira peça das peças principais, eu mando um gabarito e um modelo dela feita, para que você possa desenvolver, além, evidentemente, daquele material de apoio. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer a peça de vocês de embargos à execução, deixa eu até abrir aqui a PDF, vocês vão receber o material de apoio, como vocês sempre recebem, indicando tudo, um pequeno conceito formal, e aí a estrutura da peça, como que vocês vão desenvolver, certo? A minha dica permanece a mesma que eu sempre trago a vocês. Ramiro, não sei qual que é a que você traz, é a seguinte, peça nova que você tem dificuldade, faça ela várias vezes a estrutura no caderno. Pegue esse material de apoio e faça várias vezes até você ter facilidade para desenvolver. Tranquilos? Então, siga essa sistemática. Mas não tem muito segredo não, tá, queridos? Então, vamos lá. Embargos à execução. Começando aqui com embargos à execução. Compartilhar aqui a tela com vocês para a gente trabalhar nossos embargos à execução. Certinho? Então, beleza. Embargos à execução. Os embargos à execução, queridos, eles estavam consignados lá no artigo 884, lá no artigo... Eu estou olhando para o lado, deixa eu até fazer uma linha aqui, porque a TV aqui onde eu escrevo está do lado, tá? Então, não estou vendo igual o Luan Santana. Queria estar rico, bonitão igual a ele, mas não estou estrábico. E também não estou vendo fontes, luzes, enfim. Os embargos de execução, artigo 884 da CLT, ok? Lá ele vai discorrer sobre os embargos de execução. Eu já quero que vocês tenham em mente que os embargos à execução é a defesa na fase de execução. Então, ele vai seguir uma estrutura parecida, aqui não é igual, mas parecida com a contestação, ok? Ela vai ter uma estrutura parecida com a contestação, só que ele está regulamentado lá na nossa fase de execução. Tranquilos? Então, o artigo 884 vai trazer, e aqui um detalhe: podem pegar o dispositivo de vocês e grifar esse termo: garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado prazo de 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo para impugnação do exequente. Por que eu coloquei garantida execução penal dos bens? Porque a forma de você identificar que, e grifem só essa parte, que é um embargo da execução, o exercício vai te contar que o seu cliente depositou, quer depositar em juízo o valor para apresentar defesa, ou que o seu cliente tem um seguro garantia judicial e vai apresentar essa carta de seguro de garantia judicial, ou que ele sofreu uma penhora, que eu acho mais provável, porque aí a gente vai ter teses a se desenvolver a partir daí, tranquilos? Então, esse aqui é o gatilho de você identificar a peça. E lembrando, isso aqui, inclusive, é uma tese da peça, da garantia do juízo, certinho? Sobre isso, gente, o que eu quero ir mais adiante? Tomar um cuidado também com esse parágrafo sexto, e aí vocês podem fazer grifá-lo inteiro. A exigência da garantia da penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Pode acontecer de contar um exercício em que quem sofreu a penhora foi uma entidade filantrópica. E aí, em sendo uma entidade filantrópica, você também vai abrir o tópico da garantia do juízo e vai trazer aqui na forma do artigo 884, parágrafo 6º da CLT, faz-se desnecessária a garantia do juízo, considerando se tratar de uma entidade filantrópica. Beleza? E o 917 CPC, vocês não vão usar ele de imediato, mas é só para mostrar que as suas teses não vão ficar distritas aqui ao que está disposto no artigo 884, né, da CLT, normalmente o parágrafo primeiro, decisão, quitação, prescrição da dívida, cumprimento. Você tem aqui no 917 todo um rol e, inclusive, o principal, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, lá no inciso 6. Então, seus embargos e execuções vão versar de algo muito maior do que tão somente quitação, prescrição, cumprimento do acordo. Beleza? Ramiro, do que ele pode versar? Vamos dar alguns spoilers, segura aí. Mas como que eu vou identificar na prova? O processo tem três fases: processo de conhecimento, que vai da reclamação trabalhista até a sentença. A segunda fase, que é a fase de recursos, e a terceira fase, que é a fase de execução. Como que eu vou identificar? O processo está na fase de execução. Então, você vai ter basicamente um título executivo, certo? Como que isso funciona? Você vai ter um título executivo
e vai haver a citação do executado. O exercício vai te contar que o seu cliente foi, provavelmente, tá? Ele vai ter uma sentença que transitou em julgado, que ele recorreu, o recurso transitou em julgado e agora está na fase de execução. Então, vai te contar que provavelmente é um título executivo judicial ou uma espécie de título executivo extrajudicial que o seu cliente foi citado para pagar em 48 horas. E aí, ou ele vai falar que seu cliente quer apresentar defesa e, portanto, ele quer garantir o juízo, vai te informar que ele quer indicar depósito em dinheiro ou que ele tem seguro, garantia judicial, uma dessas duas. Mas o mais provável mesmo é o exercício de contar que existe um título executivo, que houve a citação, e que em 48 horas seu cliente ligou o modo foda-se, caguei, fez nada. E quando ele não fez nada, o juiz determinou a penhora dos bens dele. Por isso que eu pedi para vocês grifarem aqui no dispositivo que garantia da execução ou penhorado dos bens. Tranquilos? O juiz determinou a penhora dos bens dele. Penhorado, ou seja, feita a garantia da execução, cabe embargo de execução, prazo de 5 dias. Igual prazo para outra parte impugnar. Se eu igual prazo para outra parte impugnar, aqui eu já vou pedir a notificação da outra parte para que ela possa impugnar. E aí o juiz profere a sentença. Ramiro, mas eu lembrei que da decisão da execução cabe agravo de petição, certo? Certo. É da sentença que julga os embargos de execução que cabe agravo de petição. Então, não confunda. Os embargos de execução é como se fosse uma contestação da fase de execução, ao passo que o agravo de petição já é da sentença, ou de outras decisões, como uma que julgou a exceção de pré-executividade, que desconsiderou a personalidade jurídica, todas essas na fase de execução. Mas como que você vai identificar os embargos de execução? O exercício vai te falar que houve a citação do seu cliente na fase de execução, que ele quer garantir o juízo, ou apresentar seguro garantia judicial para garantir o juízo, e aí você apresenta os embargos de execução. Não acho que essa é a possibilidade. Dois, acho que essa que é provável. Que ele ficou inerte, que ele sofreu uma penhora. E aí, a partir do momento que ele sofreu a penhora, ele fez a garantia do juízo, lembrando que tem que ser garantia do valor integral da dívida. Como assim, Ramiro? Se eu estou sendo executado numa ação de 100 mil reais, os meus embargos somente serão apreciados se eu fizer um depósito de 100 mil reais, se eu indicar um bem de 100 mil reais, ou se eu indicar um seguro cuja carta de seguro seja de 100 mil reais. Somente se houver a garantia integral. Tranquilos? E aí, basicamente, é assim que você vai identificar. Vocês, aqui são algumas teses, gente, possíveis. Eu vou trazer mais. Vocês vão receber até o material teses possíveis. Mas são poucas teses, porque está na fase de execução. Então, não tem como ser muitas teses. Vão ser teses de prescrição intercorrente, impossibilidade de execução do ex-sócio, ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem de família, bem impenhorável, correção monetária, inaplicabilidade da multa do artigo 523, parágrafo 1º do CPC, e aí, nesse seguinte sentido. E em relação a isso, o que que eu vou pedir? Já prestem muita atenção aqui. Vocês vão receber um material, deixa eu compartilhar aqui também, que chama Teses Possíveis. Vou até abrir ele aqui. Teses Possíveis. Ramiro, o que que isso quer dizer? Que eu separei todas as teses que eu acredito que possam cair na sua prova se cair uma peça de embargos de execução. Não é a nossa aposta, mas se cair as teses que eu acredito que possa vir a serem cobradas pela banca. E, prof, quais são essas teses? Vamos lá, material de apoio e teses possíveis. Vocês vão receber isso aqui, não precisa decorar. Eu coloquei cada uma tese e o artigo. O que que eu quero que vocês façam, gente? Vocês vão lá no seu artigo 884 e vão fazer a remissão disso aí a lápis. A lápis. Então, por exemplo, vocês vão colocar lá artigo. Vou dar dois exemplos aqui. Vou compartilhar a tela. Você vai lá no seu artigo 884A da CLT, ok? Então, tá lá, seu dispositivo. Quando você for lá no 884A da CLT, você vai colocar lá a lápis as remissões que vocês vão receber nesse artigo. Então, você vai lá, a lápis coloca, por exemplo, artigo 11A da CLT, artigo 833 do CPC. Isso é remissão e eu quero que vocês façam essa remissão a lápis. Prof, por que que eu estou fazendo isso? Porque são as teses, prescrição intercorrente, bem penhorável. E vocês vão receber isso. Qual que é o deverzinho de casa? Ler cada um dos dispositivos que vai estar nesse arquivo e só colocar ele a lápis, porque se cair na sua prova, essas são as possíveis teses. Não tem muito para onde fugir. Então, se cair em embargo de execução, não há muito para onde fugir, tranquilo? Então, por conseguinte, as teses são essas e a gente já vai preencher, a gente já vai preparado.
Prof, em relação à estrutura, eu falei para vocês que segue uma estrutura similar. É só um cuidado, tá? Se for um terceiro que está sofrendo execução, é embargo de terceiro. Que eu falei que é uma estrutura muito similar à da contestação. Então, como que era a nossa contestação? Endereçamento, e aí o endereçamento é ao juízo do trabalho no qual está correndo a execução. Você vai indicar processo número tal, ok? Número do processo. Você vai fazer a qualificação das partes, você vai fazer a qualificação. E aí, na qualificação, queridos, o que que você vai indicar? Você vai indicar na qualificação quem é o embargante, né? Se está representado executando ou executado, então o embargante. Vai indicar que é advogado, procuração em anexo, vem a presença desse juízo. O artigo que fundamenta, embora para mim não é o mais correto, mas é o que a banca utilizou uma vez, é o artigo 884 da CLT. Para mim deveria ser 884 CAPT, mas a única vez que caiu a banca utilizou 884, então vamos manter o perfil da banca. Vai indicar que é embargos à execução, embargos à execução, embargos à execução. E vai indicar o embargado, ok? Vai indicar o embargado. Feito isso, quais são outras, fez a qualificação? Você vai indicar duas outras teses aqui. Você vai indicar tempestividade, tempestividade, tempestividade. Anote que os presentes embargos de execução são tempestivos, observado o prazo de 5 dias úteis. E aí já abre um tópico da garantia do juízo. Aqui abre o tópico da garantia do juízo, que foi aquilo que nós trouxemos, né? Você vai indicar que houve a penhora e, portanto, o juízo está garantido, observado o artigo 884 CAPT da CLT, tem-se a garantia do juízo, que é requisito para de admissibilidade dos embargos de execução. Feita a garantia do juízo, queridos, contestação na veia. Preliminar. Ramiro, qual que seria provável preliminar? Se cair, eu acho improvável, mas se cair seria tipo nulidade de citação, por exemplo. Não houve a citação do executado. Prejudicial, essa aqui eu tenho certeza que vai cair, e a prejudicial seria prescrição intercorrente, ok? Prescrição intercorrente, já explico ela, que é o artigo 11A da CLT. No mérito, vão ser as teses que vocês alocaram aí, nas teses possíveis, por exemplo, bem penhorável, inobservância da ordem de preferência da penhora, juros equivocados, correção monetária equivocada, ausência de desconsideração da personalidade jurídica. Essas seriam as possíveis teses, certo? E aí, mérito e requerimentos. Os requerimentos, o que que vocês irão pedir? Que seja conhecidos seus embargos de execução e que esses embargos de execução sejam julgados procedentes. Procedentes, os embargos da execução, certinho? E vocês vão fazer aqui o fechamento desses embargos. Temos que requer referimento, local, data, advogado AB. Prof, o que seria então essa prescrição intercorrente que o senhor falou que ia nos falar? Prescrição intercorrente é o seguinte, a gente vem aqui nesse fluxograma. Há um título executivo, houve a citação do executado, 48 horas, a parte ficou inerte. Não foi encontrado nada, vamos supor que não conseguiu penhorar. O juiz não vai ficar tentando penhorar o resto da vida. Vai chegar um momento que ele vai intimar o exequente e falar: irmão, não encontrei nada, indique um bem a penhora, porque a parte continua inerte. Quando o exequente não indicar um bem a penhora, o juiz arquiva o processo. E aí, se o processo ficar arquivado por 2 anos, por mais, a partir de 2 anos, vai poder ser decretada a prescrição intercorrente, ou seja, dentro do próprio processo, incidiu a chamada prescrição. E ela é intercorrente porque ocorreu na fase de execução. Tranquilos? Então, fiquem muito atentos com isso. É importante, é bem importante, seria uma tese. Vai te contar um exercício que já teve uma execução, o processo foi arquivado, ficou 2 anos e meio arquivado, e aí desarquivaram o processo e voltou a ocorrer a execução. Você já vai citar lá uma tese de prescrição intercorrente, tranquilos? Mas como eu comentei, queridos, não tem muito segredo, né? Vocês até vão fazer essa peça outra semana, não essa semana, mas vocês até vão fazer essa peça que eu vou abrir aqui para vocês numa outra semana, que foi a única vez que caiu os embargos à execução, certo? E aí, quando vocês forem fazer essas peças, vocês vão reparar que são pouquíssimas teses. Ramiro, essa semana a gente não faz embargos de execução? Faz. Aliás, perdão, vocês vão fazer essa semana essa peça de embargos de execução. Depois tem uma outra que eu vou passar.
Mas quando vocês forem fazer a peça de embargos de execução, desculpa, essa vocês irão fazer essa semana. O que que vocês vão notar? Que não tem muito o que discorrer nos embargos de execução, não. Aqui, quando caiu, foi no 13º exame, ele conta um caso, ó, o tantinho de tese. Embargos devedor ou embargos a penhora, são tudo sinônimos, né? Indicação do artigo 884 da CLT. Possibilidade de execução do ex-sócio, bem de família, correção monetária. Esse artigo até já mudou, né? É o 523 hoje. E só, olha o tantinho de tese. Uma, duas, três, quatro. Prova. Hoje eu acho que colocariam prescrição intercorrente e bem empenhorável. Acho que eles aumentariam um pouco mais essas teses. Mas você vê que as pontuações são grandes. E você iam pedir também a notificação do embargado, como eu falei, né? Procedência dos embargos, conhecimento, procedência e notificação, justamente porque a outra parte é notificada para impugnar os embargos no prazo de 5 dias. Tranquilos? Então vocês reparem que são uma peça muitíssimo pequena, vocês já vão treinar essa semana. Pessoal, a ideia aqui é vídeo curto, vocês vão treinar, a gente vai ter mentoria, vai revisar isso aqui, mas tenham muito isso na cabeça. Embargos de execução é uma espécie de defesa na fase de execução. Tranquilos? Queridos, até daqui a pouco, até o próximo vídeo.